ficou sob a minha responsabilidade de falar sobre Techuvá. Techuvá, ela fala nas Escrituras, e que no Novo Testamento nós vamos entender como o dia de Pentecoste. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que nós estamos acostumados a ouvir falar de um Pentecoste que está em Atos 2, e isso me chamou a atenção. Quero até compartilhar, quem quiser ir abrir em Atos 2, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos e no mesmo lugar. O que me chamou a atenção aqui foi, e ao cumprir. Então, ou seja, a vida inteira a gente ouviu isso. E para muitos hoje é novidade isso, a gente falar sobre Pentecoste. Porque quando fala sobre Pentecoste, a única coisa que as pessoas vão resumir é em Atos 2. É só isso. Confesso que já fui convidado para ministrar em outros ministérios, e eu ia embasado só aqui. Mas essa palavra aqui, cumprir-se, e ao cumprir-se, então, para cumprir tem coisas atrás ainda. Não é só simplesmente aqui a descida do Espírito Santo. Precisa-se passar por uma triagem. E qual é essa triagem? É o que a gente veio ouvindo desde a hora que a gente chegou aqui. Então, Pentecoste no Novo Testamento e Techuvá nas Escrituras. Eu fiz uns rabiscos aqui, e que fala assim: o Pentecoste é o tempo de Deus para a abertura dos céus. Abertura. Abertura tem tudo a ver com porta. Abertura tem tudo a ver com espaço. Foi falado muito aqui sobre espaço, medida, E Pentecoste tem a ver com oferta. E que, no meu entender, oferta, de primícias principalmente, tem a ver com prioridade. Prioridade tem a ver com dedicação. Primeiro, sacrifício, fé. Porque para a gente fazer um sacrifício, você tem que ter fé. E o Pentecoste é isso. Eles iam o quê? Eles pegaram essas colheitas e entregaram no altar para depois, em seguida, eles receberem. Ou seja, para depois o céu se abrir. Mas o porquê que eles faziam isso? Porque o Pentecoste, ela representa o quê? Abundância, prosperidade. E isso a gente só consegue ver com os olhos da fé. Que é o que eu falei aqui, os cristãos, em sua maioria, quando pensam em respeito ao derramamento do Espírito Santo, vão direto para Atos 2. Mas para isso existem outras coisas a ser cumpridas, O Pentecoste é uma festa bíblica instituída por Deus, nas Escrituras. Na Torá significa o ensinamento de Deus. Ou seja, Deus ele quer nos ensinar algo. Muitas das vezes a gente fala assim: nossa, mas estudar a Torá, o Velho Testamento, é uma coisa tão custosa, tão difícil. Mas ele quer nos ensinar algo. Para quê? Para nós alcançarmos aonde? Os tesouros escondidos, que são as bênçãos que ele tem para as nossas vidas. Entende? Então é isso que eu vejo. Levíticos 23, ele vai falar o quê? Da contagem do Homer, do Homer, que foi falado agora. Números 28, ele fala sobre as ofertas, que é o que a gente está falando. E essas ofertas que eles foram entregar no altar do Senhor. E uma coisa muito interessante que foi falada aqui, que ofertas queimadas. Trazendo para os nossos dias de hoje, levar uma oferta no altar não significa só em espécie e em dinheiro, porque nós somos o altar. Então esse sacrifício tem que estar no nosso corpo. Foi igual a apóstola falou: gente, não esquenta não, hoje é sábado, amanhã é domingo. É muito fácil a gente falar de oferta, a gente falar de sacrifício, Mas quando ele é vivido, aí a gente sente a pressão. Mas como entender isso? Passar o dia todo dentro de um lugar, ouvindo um bando de louco falando. As Escrituras falam isso. Que as coisas que estão aqui, que são inefáveis, para um entendimento humano, ela é loucura. Mas para nós, ela é o quê? Ela é poder de Deus na minha e na tua vida. Então, é isso que nós temos que entender. Para os normais aí fora, é loucura. Para os loucos aqui dentro, é poder de Deus.
Mas isso foi provado, e eu vou provar também aqui, que o Espírito Santo nos deu a direção, que esse poder, ele faz com que os normais, eles se prostram diante do Senhor. Porque a maior oferta que nós possamos hoje expressar aí fora, somos nós, né? Então, eles levam essa oferta, o Senhor convoca eles para essa oferta, e ela é falada assim, em Números 28, no versículo 26. Tenhais santa convocação, santa, separado. Ele convoca os separados. Para quê? Para uma convocação. Convocação, eu estava pesquisando ali, eu achei interessante, no que significa ela, que fala em unir. Convocar, unir. E lá estava falando, e aqui fala que quando estavam todos reunidos, aí veio o quê? O fogo do Espírito Santo. Ótimo, né? E eu quero falar aqui também sobre para que nós foi dito a partir das festas da Páscoa, contem 7 semanas, né, 40 dias, que são o Homer, né? No hebraico vai dizer Shavuot, que são as festas da semana, que foi aquilo que o pastor Edson estava falando. Pentecostes é a festa da colheita. No Pentecostes, Deus revelou o seu coração ao seu povo. Pentecostes celebra a liberação da revelação de Deus. Quando Jesus estava na terra, ou seja, quando ele habitou no meio do seu povo, ali também nós podemos dizer que houve um Pentecoste. E de fato houve, né? Esse foi o primeiro Pentecoste, no meu entendimento, que teve no Novo Testamento, que foi quando João falou que ele viu como um símbolo de um pombo descer sobre Cristo, né? Foi um Pentecoste ali. Mas o interessante é que quando ele recebe o Espírito Santo e começa o ministério de Yeshua, ele é levado para o deserto para ser tentado. E a gente aprendeu aqui, quem já esteve aqui na mesa aprendeu sobre a oferta viva, né, que Judas deu, que foi o próprio Yeshua. E aqui ele foi levado para ser tentado. E logo em seguida começar o seu ministério. Muitos aqui já ouviu eu falar aqui muitas das vezes, que todas as vezes que nós levantamos uma oferta, vem uma pressão. A gente passa por uma pressão, por um teste. E Yeshua, ele passou por esse teste. Por quê? Porque ele era como homem. Ele foi 100% homem e 100% Cristo. E eu quero conjecturar aqui que essa passagem dele pelo deserto poderia ter sido a contagem do homem? Sim. Ah, mas ele não tinha pecado algum. Não. Mas ele precisou trilhar, ele precisou passar por todas as situações para que ele pudesse cumprir, né, as leis do Eterno, que era o próprio Pai dele, né? Sabemos que a oferta de Pentecoste, devemos celebrar a Deus com nossas primícias, tudo que é primeiro. E o que é primeiro na minha e na tua vida? Muitas das vezes a gente pode falar em espécie, em dinheiro, mas é aquilo que eu falei, eu e você somos essa oferta. Eu e você podemos ser a prioridade do Eterno. Se nós quisermos ver prodígios e maravilhas do Senhor, nós precisamos dedicar esse tempo para o Senhor. E nos dias de hoje, que nós estamos vivendo, ainda o dia continua tendo 24 horas aqui no Brasil, mas parece que o negócio está encurtando, não parece? Parece que o dia só tem 12 horas. É uma correria, é uma coisa louca. Mas isso faz com que limita nós do quê? De nós estarmos, não só aqui, mas na sua casa também tirando um tempo para você estudar, tendo um tempo com o Eterno. Para isso gerar poder na minha e na tua vida. Levando as primícias, frutos que produzimos no altar do Senhor, ou seja, a aliança. Por quê? Porque o céu ele é aberto. O céu ele é aberto para trazer o quê? A palavra do Senhor. Então, no tempo de Pentecostes também, muitos de nós aqui já ouvimos a apóstola falar que é o quê?
dia do casamento, é celebrado o casamento. Por quê? Porque quando ele traz a palavra dele, ele faz uma aliança com o ser humano. E essa aliança é um casamento do Eterno conosco. Nós somos a noiva e ele o noivo. Então houve esse casamento. Se a gente for olhar para o antagônico, isso é celebrado no tempo do quê? Das festas juninas. E a festa de Pentecoste, ela fala o quê? Sobre prosperidade, sobre riquezas. Não é verdade? Só que o antagônico vai querer o quê? Mostrar o contrário para mim e para você. O pastor Edson falou uma coisa muito importante aqui sobre remendo. O Senhor, ele não deposita em odres velho. Não existe remendo para o Senhor, existe novo, existe prioridade. E é isso que a palavra do Senhor veio fazer com nós. Foi esse o sentido dele revelar a palavra dele a nós. Para que nós pudéssemos ser limpos, ser puro, ser pessoa, ser altar exclusivo, prioridade exclusiva dele. Mas o antagônico tenta nos roubar isso daí. Para quê? Para nos tirar debaixo desse portal de prosperidade. Entende? Mas se nós permanecermos firmes, caminhando, o Arthur falou que se nós permanecermos firmes caminhando o Arthur não, o Steph, caminhando pelas tribos, que são umas estações, são os vagões, não tem como nós não recebermos lá no final a bênção que está prometida para mim e para você. É interessante que no decorrer desse caminho, nós vamos encontrar por muitas adversidades. O Arthur falou aqui, que aquelas pragas, elas de forma diferente, elas iriam voltar. E isso não foi diferente o que aconteceu. Não foi diferente. E não tem sido diferente hoje. Por quê? Porque nós começamos a caminhar, eu já ouvi aqui muita gente falando, rapaz, mas como durou para passar esse mês? Como essa semana custou para passar? Mas o que importa, o que vai fazer com que eu e você vença é o quê? É nós entendermos que nós somos essa oferta de sacrifício. Nós somos a prioridade fundamental que Yeshua e o Eterno quer. Ele sim recebe sim as ofertas, como semente aqui. Mas a maior oferta que tem impacto no céu, nas regiões celestiais, é eu e você se dedicar a Ele. E quando eu começo a falar isso, não consigo deixar de falar de Daniel. Daniel, ele foi a maior oferta. Por quê? Porque Daniel, ele não participou do quê? Das iguarias do rei. Mas do que Daniel participou? Qual que era o alimento de Daniel? Grãos, legumes, né? E interessante que Daniel, juntamente com seus amigos, eles foram deportados para a Babilônia. Ou seja, eles foram para um cativeiro. Mas existe uma coisa muito interessante ali, que eles não se contaminaram. E aí fica uma lição muito espetacular para mim e para você. Por quê? Porque o inimigo hoje ele quer fazer com que eu e você se contamine. Com o quê? Com as iguarias de deuses pagãos. É aquilo que eu estava falando. No tempo de Pentecoste é celebrado a festa de Pentecoste. Mas, no antagônico, o que o povo quer fazer? Que eu e você coloquem uma roupa remendada e celebre uma festa. Se a gente parar e olhar, ela tem sentido, porque tem o quê? Tem um monte de iguarias de comidas lá, de frutas, de milho e essas coisas. Mas ela fala de uma festa de abundância, de riqueza. E você vê as pessoas lá, imitando com dente remendado, com roupa remendada, chamando o que para a vida dela? Chamando pobreza. O inimigo, ele é astuto, ele sabe trabalhar. Para quê? Para que eu e você saia debaixo da cobertura, saia debaixo desse portal de prosperidade. E o que a gente mais vê são pessoas indo para esse lado, se deliciando nos banquetes dos reis. Reis pagão, deuses pagão. Então, irmãos, você que está aqui como eu e você, nós somos mais do que privilegiados de estar tendo esse aprendizado que a nossa apóstola aqui, ela se sacrifica, ela se doa para trazer para mim e para você. E quando ela se sacrifica, ela se doa, ela passa para nós, discorre aqui e vai para as nações. Foi falado aqui, ó. Você está preparado? Você já tirou o passaporte para ir para as nações?
Só que muitas das vezes essas nações podem ser como Daniel e seus amigos. Mas aí é que está. E a oferta? Essa oferta de primícia, você tem sido essa primícia? Estamos sendo essa primícia? Será que existe alguma contaminação para que lá na frente nós possamos receber? Para que o céu se abra para mim e para você? Eu tinha preparado algo aqui, mas no começo aqui eu fui ouvindo as ministrações e o Senhor deu outra direção. Oh, é forte, moço. E eu estava falando, vou mandar uma imagem ali para a pastora Gabi, eu quero que ela coloque ali para a gente ver, que nós estamos falando sobre, eu estava falando aqui sobre o Pentecoste e estava falando de espaço, né? Largura, dimensão, e vocês vão entender a minha linha de raciocínio aqui. Tenha só um pouco de paciência aqui. Aí. Vou mandar aí, pastora. Você coloca para mim, por favor. Aí é o que nós vamos entender. Porque as festas, quando nós comemoramos ela, nós entendemos que nós estamos passando por uma triagem para a gente alcançar o desejo original que o Senhor tem para mim e para você, né? E o desejo do Senhor é com que eu e você nós vivemos o quê? O melhor dessa terra. Mas para a gente viver o melhor dessa terra, existem limites. Para a gente viver o melhor dessa terra, foi igual o pastor Edson falou aqui. Nós precisamos desconstruir algo. Mas o que eu entendo para desconstruir algo? Se nós precisamos desconstruir algo, foi igual ele falou, se nós atuarmos demais no antagônico das tribos, o que acontece? Nós acabamos ficando presos. Não é isso, apóstolo? Nós ficamos presos. Então, para sair disso daí, nós precisamos desconstruir algo de dentro de nós, para que nós possamos se encaixar num espaço. Qual é esse espaço, pastor Alexandre? Esse espaço se chama aonde o véu se rasgou. Eu vou aqui, mostrar para vocês, O primeiro mês é o quê? Páscoa, redenção, purificação. O terceiro, Pentecostes, que é o quê? Abundância de provisão. E depois aqui tem um intervalo. Aí depois desse intervalo tem o quê? O tabernáculo, que já foi falado aqui, que é o quê? Na habitação e a glória de Deus. Nesse intervalo aqui, irmãos, que existe essa dimensão de espaço. É aí que a gente precisa se encaixar. Entende? Mas as pessoas hoje elas estão acostumadas a falar o quê? Ah, mas nós não vivemos mais no tempo da lei. Irmãos, entenda uma coisa. A maioria das pessoas que falam isso são essas pessoas que correm numa velocidade atrás das bênçãos que Deus tem para nós, sabia? Mas quando ela chega, é nesse espaço aqui, ela quer correr. Só que ela vem de atravessado e tromba, bate, aí ela terceiriza a culpa. Aí ela fica falando que é o inimigo, que é sujo, que é o diabo que impede a prosperidade dela, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso aí nós já sabemos. Mas agora o que nós estamos fazendo? Esse matar e roubar e destruir é essa dimensão assim, Entendeu? Agora, quando a gente se limita, a gente se posiciona, a gente passa por aquele intervalo ali dando glória a Deus. Entende? É isso. Então, para nós vivermos a abundância que Deus tem para nossas vidas, nós precisamos ser essa oferta viva. Para que nós precisamos ser essa oferta viva? Para nós receber o que Deus tem para nós. Interessante que Daniel, quando ele recusou os manjares do reino, o que aconteceu? Ele se privou de muitas coisas. Só que o rei estava indignado porque ele tinha tido um sonho. E esse sonho estava atribulando ele. E ninguém, mago, ninguém daquela galera daquela época conseguia discernir o que era. Né? Mas enquanto isso, Daniel estava lá, posicionado, sendo o quê? A sua oferta viva de sacrifício ao Senhor. Ele tinha um propósito com Deus, não só ele, como os seus amigos. Imagine naquela época ali, o forfé que não era dentro daquele lugar. O povo vivendo os seus prazeres.
Tem uma frase que fala assim, que o inferno, ele é um lugar de várias vontades. Porque ele é um lugar de livre-arbítrio. Todo mundo pode fazer o que quiser, do jeito que quiser. Mas, para nós não vivemos nesse lugar, nós vivemos aqui, ó, nesse intervalo. E esse intervalo é onde a gente fala que o véu se rasgou. Mas entenda, o véu se rasgou, nós estamos vivendo o tempo da graça, mas o tempo da graça, ele tem limite. Ele tem uma metragem, e nós precisamos se encaixar dentro dessa metragem. E quando nós se encaixamos dentro dessa metragem, o que nós fazemos? Nós cumprimos uma lei. Entenda que dentro dessa metragem você está cumprindo a lei. Então não existe separação de lei e graça. Não existe. Isso, no meu entendimento, é um anátema. Entende? Existem princípios que você precisa cumprir. Princípios, primeiro, oferta de Pentecoste, primícia. Você precisa cumprir algo para você se adequar e se encaixar. Porque senão não acontece. Mas interessante que Daniel, ele era um cara preferido do rei. E ele foi e discerniu esse sonho. E quando ele teve o discernimento desse sonho, ele se tornou o que lá? Alguém sabe? Será que o povo está aqui? Shalom, foram arrebatados? Amém. Quando ele discerniu o sonho do rei, o que ele se tornou? Meu Deus. Não foi governador? Pois é. Só que dentro disso, o que aconteceu? Ele se tornou a primícia do eterno. Ele não se corrompeu. Ele tornou-se governador. O rei chama o povo porque tinha uma estátua para ser adorada. Ele fala, não, eu não vou adorar, eu sou primícia. Eu sou um jardim secreto do Senhor. Mas o rei delega algo, fala, todos aqueles, no toque da trombeta, quem não se prostrar e não adorar, vai ser cobrado. Interessante que foi falado aqui sobre toque do chofar, né? E a gente aprendeu, o que é o toque do chofar? Quando o chofar toca, posicionamento, nós temos que se posicionar. Ele já estava posicionado, o chofar já tinha tocado no entendimento faz tempo. O rei é que estava atrasado com a sua estátua. Mas quando a trombeta ela é tocada, o que acontece? Ele fala, eu não. Os seus 3 amigos, falou, eu também não. Mas interessante que daí o que o rei fala? Joga eles lá na fornalha. E você sabe de uma coisa interessante? Que quantas vezes ele manda aquecer a fornalha? 7 é o número do quê? Hã? Rapaz, acho que o povo está com medo de falar aqui, bicho. O número 7, o que ele representa? Pois é. Então, no mundo espiritual, quando jogou ele lá dentro, que acendeu aquela fornalha, o Eterno olha lá de cima e fala, não, esse sacrifício vivo aí, ele é a perfeição, pode acender. Quando acendeu aquela fornalha, o que acontece? O Pentecoste acontece na vida dele. Entende? É isso, irmãos. Aí Esse é o profundo, fruto. hein? Meu Deus. A profundeza das profundidades. É forte. Eu vou mandar aqui outra imagem para a pastora postar ali. Pegou, Carlos? Pegou, né, Carlos? Como que é, então? Meu Deus do céu, o Shavuot aconteceu lá em Daniel. Aconteceu lá. Aqui nós vamos entender essa questão do espaço. Aí, Stefano, abre aí para mim, por favor, a Bíblia. É o Homer que desconstrói, é o Shavuot lá em Daniel. Meu Deus do céu. É forte. Salmo O povo 119, tá estudioso 44, demais. 45. E aí, o que vocês acharam? Vou ter que ir lá ver. Estou curiosa, tá? Eu vou levantar para ver. Aí o menino ali, com a mente cheia de graça. Ah, eu estou no tempo da graça. Mas, Senhor, estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei. Portanto, sou livre. Cavaleiro, obedeça a lei. E exatamente o que te faz livre. Pois, se tivesse obedecido a lei, não estaria aqui te multando. Quer ficar livre de multas? Obedeça a lei. Leia em sua Bíblia, Salmo 119, 45. Chame, Stefano. Guardarei a sua Torá para sempre.
para todo sempre. Irei a qualquer lugar que eu queira, porque tenho buscado os teus preceitos. Uau! Esse é o espaço. Esse é o espaço. Aí as pessoas, elas não entendem o que está escrito em 2 Coríntios 3,17, por favor. No texto, Adonai significa o Espírito. E onde o Espírito de Adonai, aí há liberdade. Qual liberdade? Aquele espaço onde o véu se rasgou. Essa é a liberdade, irmão. Não confunda. Não confunda. Foi falado aqui que as festas, elas são estatuto perpétuo. Ou seja, ela não tem fim. Ela não tem fim. Então a lei não passou. Então esse é o significado de nós estarmos caminhando dentro da dimensão aonde o Eterno delegou para mim e para você. Então, se esse tempo de oferta, ele é a primícia, nós temos que ser essa oferta viva, sacrifício vivo. Então, quando eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passaram por essa fornalha e ela foi aquecida 7 vezes mais, você sabe o que aconteceu? Eles exalaram essência suave na narina do rei. Aí você sabe o que aconteceu, apóstolo, ali, que eu entendo? Que quando o rei e toda a sua galera, aqueles governadores, tudo sentado olhando, falou, agora vamos ver fritar esses caras aí. Que eles olham lá e falam assim, mas parece que tem um lá dentro com esses caras, o que é que está acontecendo? Aí eu imagino assim, mas é uma festa de tabernáculo? Vocês vieram trazer ofertas de primícia para esse seu Deus aí? Sim. Aí os caras vão e se rendem e se sentam na mesa do rei e falam, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Entende que ali aconteceu o quê? O Pentecoste. Logo depois do Pentecoste, o que acontece? Todos saem para quê? O que os discípulos fizeram? Saíram para quê? Evangelizar. E ganharam o quê? 3.000 almas. Ali já começou uma evangelização. Ali eles já começaram a evangelizar ali, só com o testemunho deles. Você imagina? Eles veem aquilo ali e vamos mais ainda além. O que acontece? Agora joga Daniel lá na cova dos leões. O que aconteceu? Daniel não tinha cheiro de caça, irmão. Daniel não tinha cheiro de caça. Cheiro de planta. O leão teve que jejuar. Você está entendendo? Você está entendendo a finalidade da gente cumprir as leis? Quando eu e você nós não temos cheiro de caça, aquilo que te persegue, ele perde a fome. Ele perde o desejo de te perseguir. Entenda isso. É isso que nós temos que entender. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu cheguei nesse ministério, passei por ministração, tudo. Sou Efraim, gostava muito já de sacar a espada. E um belo dia eu estou lá em casa, eu nunca tive isso, esse tipo de revelação, apóstolo. De manhã, num domingo, eu levantei e fui no banheiro, quando eu olhei para a janela assim, eu vi um jovem sentado na divisa do muro. Assim, todo tatuado de costa, e ele sentado assim, virou e falou assim, eu estou te vendo, viu? Eu falei, eu também estou te vendo. Eu falei alto, eu voltei para a cama, falei, eu acho que eu estou ficando doido. Deitei, não, fiquei grilado com aquilo. Aí terminou o culto, eu falei, nossa, eu preciso conversar com alguém, Aí eu chamei o pastor Auxílio, expliquei para ele essa situação, ele falou, pois é, eu estava conversando com você, eu vi que você é um menino bom, tem um coração, mas existe um cheiro de caça aí, porque você não era assim? Eu falei, pois é, então, o inimigo ele está te rastreando, então você tem que subir e render isso aí o mais rápido possível. Eu, tá bom, vou fazer isso, mas não vou mentir, confesso, na hora um orgulho subiu. Dentro de mim eu fiquei mais irado. Isso foi no domingo, na segunda eu fui fazer um atendimento, quando eu chego lá na casa da cliente, você vê como é que eu estava daquele jeito. Eu terminei de fazer uma higienização, a mulher veio e só colocou a mão assim na cadeira. Nossa, ficou bom. Nossa, eu olhei para ela assim, eu numa ira, eu falei, cara, meu Deus do céu, eu falei, vou chegar em casa, eu vou render isso aí, e eu rendi. Mas, irmãos, eu tive que passar por esse processo. E isso é uma decisão minha e sua, se a gente vai querer se desvencilhar desses manjares. E eu, para a glória de Deus, eu comecei a passar por certa situação, comecei a matar esse eu dentro de mim, e me desvencilhar desses manjares, e para a glória de Deus hoje, essas coisas acontecem, as pessoas me fecham no trânsito, glória, glória, glória. E eu consegui romper isso. Então esse cheiro de caça, ele foi eliminado da minha vida. Então, irmãos, isso tem sentido. Das vezes, irmãos, esse era o Nabucodonosor na minha vida. Você está entendendo? Das vezes, irmão,
essa espessura da porta era onde eu queria passar de atravessado e eu falava que Deus não era bom na minha vida. Às vezes era aí que eu deveria ter que me limitar, como em outras áreas a gente tem, que nós estamos num constante aprimoramento. Mas é isso que eu quero falar para vocês. Então, como nós estamos falando de Pentecoste, de levar uma primícia, de ser uma santa convocação, de ser prioridade, de ser primeiro, e esse primeiro, essa prioridade, minha e sua, tem que ser direcionada para Ele, mas tem que subir com uma essência suave às narinas dEle. Amém? Então entenda que Pentecostes, para surgir esse fogo, a gente precisa se adequar na porta. Porque quando nós se adequamos nas portas, aí sim o céu se abre. E vem chuvas de bênção para mim e para a tua vida. E dentro disso vem o poder também. E dentro desse poder, ele habita dentro das nossas almas. Eu me impressiono também com Pedro. Né? Porque o que eu entendi ali que Pedro ele era da tribo de Benjamim. Pedro era um cara que arrancava a espada e torava. Né? Mas Pedro ele passou por um processo de cura com o próprio Yeshua. Interessante é que Pedro, quando ele se esvazia dele, que ele faz o Homer, que ele passa por essa fase, que vem o Pentecoste, ele sai junto com João para ministrar, que eles vão entrar dentro do templo, o que acontece? Tem quem? Tem um coxo ali. Aí o que o coxo pede para ele? Uma moeda. Você sabe o que me chama a atenção ali? Que ele falou assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. O quê? Ele falou assim, fita os seus olhos nos meus olhos. Mateus 6, 23. Ele fitou os olhos nos olhos de Pedro. Quando ele fitou os olhos nos olhos de Pedro, ele viu o quê? O fogo do Espírito Santo. Ele falou, o que tenho eu te dou. Levanta e anda. É isso. Mas tinha que ter fogo nos olhos, né? Fogo nos olhos. Vocês entenderam, irmãos? Conseguiram entender a minha linha de raciocínio sobre o Pentecoste? É isso. O Pentecoste, ele é o Homer. E quando a gente fazemos o Homer, que nós seguimos o Homer, nós se encaixamos na porta. E quando nós se encaixamos na porta, nós passamos e vivemos a plenitude da graça. O que? A porta continua estreita, tá bom? A porta não alargou não, ela continua estreita. E esse estreito se chama lei. Existe o que? Princípios para nós seguirmos. Ela não está larga, tá? É justo que muito custou, é o que muito vale. O sacrifício de Yeshua na cruz não foi para deixar a gente andar em passos largos, não. O sacrifício de Yeshua na cruz é aquilo ali que aquele guarda está falando. Amém? Eu agradeço a Deus aí por essa oportunidade, já posso ter confiado, Aleluia! ter falado, Glória espero a ter Deus. suprido, amém?